Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar pelo Robson Cidadão e faça sua inscrição. E também chegando aos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e também Alagoas, através da Band. Hoje vamos conversar com a Débora Bruno. Ela é gerente de comunicação do sistema, né, do Centro Cooperativo Sicoob, que reúne as cooperativas Sicoob de todo o Brasil. Seja bem-vinda, Débora, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes. Prazer tê-la conosco. A presença das mulheres aí empoderadas e liderando setores tão importantes em nossa economia. Parabéns. Muito obrigada. E, Débora, eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre cooperativismo, né? Para que a gente entenda a importância do cooperativismo, para que as pessoas compreendam no cooperativismo financeiro quais são as vantagens em relação até outras instituições financeiras, principalmente as vantagens em relação aos bancos. E aí eu gostaria que você pudesse me falar um pouquinho sobre qual é a importância da presença do cooperativismo para as comunidades. Claro, Robson. Nós chamamos essa importância de ciclo virtuoso do cooperativismo. As cooperativas, elas são movimentos socioeconômicos, né? Então, a comunidade se reúne em torno de um empreendimento com fins financeiros, entre outros, né? Quando as cooperativas elas estão instaladas em uma comunidade, elas acabam retendo os recursos da comunidade ali mesmo. Então, veja bem, aonde tem uma cooperativa financeira, né, como a que eu represento aqui neste momento, ali, essa cooperativa, essa agência, ela vai contratar pessoas da comunidade, assim como eu venho de uma comunidade do interior do Paraná, comecei estagiária, fui contratada ali e fui ficando, fazendo renda e desenvolvendo economicamente a comunidade. Então, ela contrata na comunidade, ela capacita pessoas, ela beneficia toda a comunidade com os produtos e serviços que ela dispõe, e o resultado, acho que essa é a parte mais impactante do ponto de vista financeiro, é que o resultado fica ali, porque os donos do empreendimento são os próprios cooperados. E quem Ou são os seja, então, cooperados? o lucro desse, digamos assim, dos empreendimentos que acontecerem apoiados pela cooperativa, eles são distribuídos nessa própria comunidade, fortalecendo cada vez mais. Exatamente, porque a gente nem chama de cliente, né, da nossa instituição financeira, chamamos de cooperados. Eles têm essa dupla função. Eles são donos e participantes ou usuários da cooperativa. Então, quando tem resultados, e isso tem ocorrido sempre, o resultado é distribuído para os próprios donos, e os donos estão ali, na comunidade. Então, veja o quanto que isso movimenta economicamente. Esse recurso fica ali em forma de poupança, ou mesmo é depositado na conta corrente do cooperado, muitas vezes o cooperado vai gastar no comércio, vai gerar imposto, vai empregar mais gente, e assim a comunidade se retroalimenta financeiramente. Isso é o ciclo virtuoso do cooperativismo. E há um tópico muito importante que nós deveríamos abordar, é que em muitas cidades do Brasil, em muitas comunidades, me parece que o Sicoob, por exemplo, é a única instituição financeira. Isso é importante porque eu sei que tem cidades, por exemplo, que tem a prefeitura. Aí a prefeitura vai fazer o pagamento de funcionário. Aí o funcionário tem que ir em outra cidade, ou até um programa social, tem que ir numa cidade vizinha para receber o dinheiro. Não consegue receber na sua própria cidade. Exatamente, Robson. E às vezes indo lá, já aproveita e compra no mercadinho lá, já vai na farmácia lá, e isso empobrece a comunidade aonde esse servidor ou esse funcionário estava. Então, nós estamos presentes em mais de 300 municípios como única instituição financeira, Nossa. retendo os recursos ali. E no total, em praticamente 1.900 municípios brasileiros. Então, desses 1.900, em 300 nós somos a única instituição. Muito importante essa informação. E eu gostaria de saber de que maneira nós podemos compartilhar com o nosso internauta, com o nosso telespectador, né,
para que ele entenda qual é a relação que existe entre cooperativismo e inclusão. Ótimo. Como as cooperativas, elas são organizações comunitárias, que estão ali para servir a comunidade e sendo gerida por ela, elas facilitam o acesso. Então, eu vou citar um exemplo que eu acho que é bem esclarecedor. Tem uma pequena comunidade no interior de Rondônia, pequena mesmo, 6 mil habitantes. E essa comunidade não tinha uma instituição financeira. Eles procuraram uma cooperativa do sistema Sicoob, que foi lá e abriu uma agência nessa comunidade. Só um adendo aqui que eu acho muito legal dividir com os nossos telespectadores, nossos internautas, né? É que nessa cidade não tinha nem energia elétrica. Então, e fica muito complicado. Você precisa ter energia elétrica para ter uma agência bancária, por causa das transações, você precisa de internet, você precisa, né, de eletricidade. E a cooperativa conseguiu viabilizar junto ao poder público para que a instalação da energia elétrica acontecesse de forma mais rápida. Feito isso, inaugurou-se a agência ali. Muitas pessoas que guardavam o dinheiro debaixo do colchão, literalmente falando, ou às vezes num cofrinho escondidinho. Estamos em 2020 ainda ouvindo coisas desse tipo, né? Meu Deus. Acontece. 35% da população brasileira ainda é desbancarizada. Ainda guarda, às vezes, os recursos, às vezes um pouquinho, às vezes até um pouco mais, debaixo do colchão, literalmente falando, ou em algum cofrinho. 35% E daí da população brasileira? Exatamente. Economicamente ativo. Nossa. Ainda tem muita gente fora do mercado. Mesmo com esse movimento de fintechs, ainda tem muita gente que não está acostumada com o sistema bancário. E a cooperativa... Aquelas empresas que têm aquelas maquininhas, né, que passaram a incluir um monte de gente que não tinha nem como receber dinheiro com cartão? Também. E também as fintechs, que são como instituições financeiras, né, que emitem cartão de crédito, fazem empréstimos, mas tudo por vias eletrônicas, sem agências. Sim, sem agência, né? Muito bem. Agora, veja bem, a gente chega numa comunidade pequena, abre uma agência bonita, confortável. A comunidade começa a ver que o vizinho abriu conta, que um outro colega fez um empréstimo, que um outro já está guardando as economias ali, tendo algum retorno sobre esse investimento. Então, a comunidade acaba se envolvendo com aquele empreendimento e assumindo um senso de pertencimento. É por isso que nós estamos em tantas comunidades, sendo a única instituição financeira. A comunidade abraça e entende que aquele empreendimento é dele. E todos os anos, as cooperativas, isso no mundo inteiro, independente do segmento, né? Nós somos do segmento crédito, mas tem cooperativas do segmento rural, da saúde e assim por diante. Elas fazem uma assembleia. Nessa assembleia, elas chamam os cooperados para compartilhar o balanço, o que aconteceu, o que teve de resultado, quanto emprestou, quantos funcionários tem, até se os dirigentes da cooperativa têm alguma remuneração, isso é decidido pelos participantes, pela comunidade. Então, imagina a cooperativa chamando pessoas que antes não tinham uma conta bancária. E chama e fala, você é sócio, vem cá que eu quero te explicar o que aconteceu. Essas pessoas começam a entender que a cooperativa é dela. E, além disso, ainda devolve os resultados para a comunidade. Então, não é só uma instituição que vai ali na comunidade, ganha muito dinheiro, geralmente, e esse dinheiro, né, vai para poucos bolsos. Poucos bolsos, muitas vezes para fora do país, né? Muitas vezes, né? Drenando os nossos recursos que a gente precisa tanto, né? Estamos conversando com a Débora Bruno, que é gerente do Centro Cooperativo, né, gerente de comunicação do Centro Cooperativo do Sicoob, né, reunindo as cooperativas Sicoob e as cooperativas financeiras de todo o Brasil. Ô, Débora, e uma outra importância que tem, né, nessa entrevista é a gente destacar aqui quais são as vantagens para as pessoas que passam a se cooperar, né, entrar na cooperativa Sicoob, as vantagens até financeiras. Uhum. Um pouquinho sobre a plataforma, né? Então, do ponto de vista do sistema financeiro tradicional, imagine os grandes bancos brasileiros, né? Então, nós temos duas grandes semelhanças. Nós temos o portfólio, que é semelhante, nós temos todos os produtos e serviços financeiros que um banco de varejo tem. Então, investimento, crédito, isso é semelhante. E somos fiscalizados e coordenados, geridos, normatizados pelos mesmos órgãos de fiscalização. Pelo Banco Central.
Exatamente. CVM e outros órgãos responsáveis por determinados produtos e serviços. Isso é semelhante. Qual é a diferença? A partir do momento que nós somos uma organização da comunidade, formada como movimento socioeconômico, a gente não precisa ter lucros muito grandes, porque o cooperado também é o dono do empreendimento. Então, nós temos produtos e serviços com taxas e tarifas menores do que dos bancos. Essa é uma grande diferença. Olha, Robson, essa diferença é tão grande, eu vou só te dar uma cifra. Ano passado, nós movimentamos mais de 100 bilhões de reais. Nossa. Dos nossos 5 milhões de cooperados espalhados por todo o Brasil. Esse valor de 120 bilhões, se os nossos cooperados não tivessem movimentado no Sicoob, teria gerado para eles mais de 10 bilhões de taxas e tarifas, mais 10 bilhões. Nós temos taxas e tarifas, sim, mas por elas serem menores, gera essa economia, que a gente chama de valor agregado. Então, os nossos cooperados deixaram de gastar 10 bilhões de reais no mercado financeiro tradicional por estarem movimentando a conta no Sicoob. Então, essa é uma diferença muito importante. Além disso, em 2019, nós... Antes de falar dessas outras alternativas, né, como você ia falando além disso, é importante a pessoa perceber que às vezes tem aquela taxa de boleto bancário, quando você vai receber de algum cliente, você tem um boleto, né, no Sicoob tem também com a taxa bem mais baixa. Do mesmo jeito que as pessoas pensam, será que no Sicoob emite extrato, posso ter extrato? Tem aplicativo, como tem alguns bancos? Tem tudo isso, não é? Exatamente. Tem mais baixa. Exatamente. Inclusive, o nosso aplicativo costuma ser o que recebe melhores notas nas lojas, né? A Apple Store e na loja da Samsung. Então, nós temos tecnologia semelhante, em alguns aspectos até melhor. Nós temos produtos e serviços semelhantes com taxas menores e a gente ainda devolve os resultados, né? Então, ano passado foi mais de 2 bilhões de reais, que os bancos chamam de lucro, nós chamamos de resultado. Para onde foram esses 2 bi? Não foram para o exterior ou não foram para o bolso de poucos acionistas. Voltaram para os nossos 5 milhões de cooperados. Então, esse é o movimento, esse é o ciclo virtuoso. O recurso fica ali. E não vem para Brasília, que aqui é a sede operacional do sistema. Ficou lá em Rio Pardo, no interior de Rondônia, ficou lá em Maringá, no interior do Paraná, ficou lá no Piauí, ficou aonde o recurso foi gerado. Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte, ficou lá na cidade lá em Alagoas, Maceió, né? E eu lhe interrompi quando você dizendo o além disso, sobre outras vantagens. Eu acho que o ponto importante é isso, é esse resultado que ano passado foi de mais de 2 bilhões ter ficado na comunidade. Então, precificação que a gente considera mais justa, porque ela é menor do que a do sistema tradicional, e o retorno dos resultados. E poder empregar pessoas da comunidade, poder, inclusive, capacitar. Porque, veja, os nossos órgãos de governança, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, ele é composto dos nossos cooperados. Então, às vezes, a gente até fala entre os técnicos, olha, a gente sempre tem que lembrar que o nosso cooperado é o produtor rural, é o médico, é o advogado, é o comerciante, é o pequeno comerciante. Então, essas pessoas compõem o nosso quadro e são eles que dão ordens para nós, técnicos, para que a gente consiga rodar essa operação e fazer com que o sistema funcione e atenda às necessidades dos nossos cooperados. Então, até os empregos que são gerados pelo Sicoob, eles ficam em cada comunidade onde aquela unidade foi gerada. Exatamente. Muito bem. E uma outra pergunta também bacana para a gente fazer é sobre, existe hoje a possibilidade, por exemplo, do sistema financeiro Sicoob atender a governos estaduais, atender a prefeituras municipais, atender a determinados órgãos federais e até, por exemplo, demais instituições como universidades e tantas outras? Ainda não. Nós ainda temos uma limitação. Ela parece ser bastante justificável, né? Porque para atender governo existem os bancos estatais, mas em algumas operações isso já é possível, por exemplo, de crédito consignado. Mas ainda nós temos limitações nesse sentido.
Faz parte das metas aí, de repente, quem sabe? Sim, existe uma luta para isso, com certeza, né? Maravilha. E uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar também é sobre essa importância do cooperativismo, sobretudo trabalhando nesse âmbito do Brasil inteiro, né? Hoje vocês estão com essa cobertura nacional, tem a organização das cooperativas e me parece que o Sicoob é a maior cooperativa financeira do país hoje. Em alguns números nós somos sim. Agora, sabe, Robson, a gente tem o cooperativismo ele tem princípios. Desde quando ele surgiu lá na Inglaterra em 1844, ele nasceu pautado em 7 princípios, né? Então temos o princípio da adesão voluntária e livre, o princípio da educação à comunidade e um dos princípios que é o sétimo a gente chama de intercooperação. Ainda que no Sicoob nós temos alguns números que se destacam, para nós o mais importante é que todo o cooperativismo cresça junto. Hoje nós temos 5 sistemas organizados, né, assim como o Sicoob tem outros 4, e quando um se fortalece, o outro também se fortalece. Porque quando a cooperativa fica forte, a comunidade acredita nela, né? Então, o que importa mesmo é que o cooperativismo como um todo está indo de vento em popa, mesmo nesse momento de pandemia. O cooperativismo financeiro, que é esse ramo que eu represento, tem mais de 10 milhões de cooperados, está aí administrando em torno de mais de 200 bilhões dos recursos das nossas comunidades e devolvendo esse recurso. E eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco do que significou para você, como profissional, desde o momento que tomou conhecimento em sua comunidade da existência de uma cooperativa financeira, tornou-se estagiária e hoje é a gestora de comunicação de todo o sistema, né, dessa rede Sicoob em todo o Brasil. Né? Me parece que você é uma prova viva como profissional de como funciona realmente o sistema cooperativo. Exatamente. Robson, essa pergunta até me deu um déjà vu aqui, porque quando eu cheguei, eu comecei como estagiária, muito jovem, eu confesso que eu entrei meio perdida, não tinha entendido muito bem aonde eu estava, né? E eu venho de uma cidade que tem muitas cooperativas. Então, a gente até brinca assim, o meu sangue ainda era vermelho, mas ele esverdeou em uma semana, né? O verde é a cor que representa o cooperativismo, porque, olha só, como o que aconteceu que meu sangue ficou verde, né? Na primeira semana que eu estava lá, eu comecei telefonista, né, secretária, e o meu chefe me pediu o seguinte: olha, eu preciso que você ligue para os cooperados para confirmar a presença, que nós vamos fazer uma assembleia, e a gente precisa ter um quórum para tomar algumas decisões. Daí eu falei: peraí, chefe, me explica um pouquinho melhor. Então, nós vamos chamar os clientes, cliente não, cooperado. Então, nós vamos chamar os cooperados dessa agência, dessa instituição financeira cooperativa, para tomar a decisão. Ele falou: a cooperativa funciona assim. Falei: então é aqui que eu quero estar por muito tempo, enquanto tudo que eu puder, né, fazer para isso acontecer, porque eu acredito na força da comunidade e acho que quando grupos sociais se juntam em torno de um objetivo, grandes maravilhas podem acontecer e beneficiar a própria comunidade. Sem dúvida, quem participa ajudando a construir, cuida mais e cuida melhor, né? E sem dúvida acaba sendo mais efetivo, mais eficiente, mais produtivo, gerando esses resultados para a comunidade toda e para a própria pessoa, né? Para o próprio cidadão e cidadã. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação, Débora Bruno, no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para que você compartilhe alguma informação importante que, porventura, a gente não tenha falado aqui com os nossos telespectadores e internautas. E, quem sabe, alguma coisa que vem aí, algo do futuro que está planejado a partir desses sistemas de cooperativas em todo o Brasil. Uhum. Olha, Robson, primeiro, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com seus seguidores, e a mensagem que eu queria deixar é de que nas suas comunidades, se existe uma dor, né, então, vou dar mais um exemplo, eu venho de uma comunidade que tinha uma dor, os empresários estavam insatisfeitos com o atendimento bancário, se reuniram na associação comercial e falaram: vamos resolver o problema? Não vamos ficar com a dor? Vamos montar a nossa cooperativa?
E essa cooperativa hoje, que é uma entre 400 para as quais eu presto serviço lá no Sistema Sicoob, ela já está com mais de 20 anos de vida e administra mais de 2 bilhões de recursos, tem mais de 50 agências e está ali investindo e ajudando as comunidades onde ela serve. Então, não fiquem com a dor. A comunidade pode se reunir em movimentos associativistas, em movimentos mutualistas. Procurem a organização das cooperativas do seu estado, ou mesmo a brasileira. Procurem resolver os seus problemas e se estruturem para isso. A melhor forma de fazer isso é conhecendo as possibilidades. Existem cooperativas em praticamente todos os países do mundo. É o maior movimento socioeconômico do mundo e está resolvendo problemas de muitas comunidades. Então, unam-se, busquem informações e acreditem no poder do associativismo. Maravilha. Muito obrigado, Débora, pela sua participação no Espaço Cidadão e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, estou à disposição sempre.